Fala aí, seres humanos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Estão vendo aí no ambiente novo, né? Estou aqui na escola. Infelizmente a escola está vazia e é uma coisa muito chata ver essa escola vazia. Mas eu precisava gravar alguns experimentos para vocês. Então eu vim aqui no laboratório da escola para a gente poder dar continuidade na nossa aula de cinética química. Para quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química 1 de vocês, mais conhecida como físico-químico, ou então aquele cara que entra depois da aula de todo mundo, como alguns de vocês já me disseram em aulas gravadas ou em aulas ao vivo, né? Que a gente tem aquele momento de interação. Hoje a ideia é fazer uma aula experimental com vocês, espero que vocês tenham visto a aula teórica, a parte teórica dos fatores que influenciam na velocidade de uma reação, e agora a gente vai ver esses fatores na prática. Quais são os fatores que a gente vai ver na prática? Aqui eu esqueci de colocar um, mas eu vou colocar agora ao vivo, não é ao vivo, mas enfim, vou colocar agora na hora. Olha lá, nós vamos ver concentração, temos um experimento para concentração, onde eu vou colocar ácido sulfúrico 1 mol por litro, e eu vou pegar essa mesma solução de ácido sulfúrico 1 mol por litro e vou diluir para 0,2 mol por litro. Então a gente vai ver uma diferença grande de concentração e vamos ver como que isso influencia na velocidade da reação. Depois nós vamos ver a influência da superfície de contato, então a gente vai ter água à mesma temperatura e a gente vai verificar como que essa superfície de contato pode influenciar na velocidade de uma reação. A gente ainda vai ver a temperatura, nós iremos ter 3 frascos, um com água numa temperatura menor que a temperatura ambiente, um frasco à temperatura ambiente e um frasco com água numa temperatura maior do que a temperatura ambiente, e a gente vai ver o comportamento aí nessas 3 situações. E o último experimento que eu acabei de testar, por isso que não estava incluso aqui ainda, a gente vai ver um experimento com catalisador. Eu fiquei meio na dúvida se eu colocava ou não esse experimento, porque na verdade vocês aí que estudaram no 9º ano com esse professor aqui que vos fala, devem lembrar daquele experimento onde a gente chama de trompa de elefante. Lembra dele? Onde a gente coloca lá um poripirim-pim-pim, água oxigenada. Ah, nossa, que loucura! Pois é, a gente vai fazer um experimento desse aqui, só que em pequena escala, nós iremos usar água oxigenada 10 volumes, ao invés daquela água oxigenada super concentrada que nós usamos no 9º ano. O efeito não é o mesmo, mas o experimento é bem bacana e eu me comprometo com vocês que na volta, seja no final desse ano ou apenas no ano que vem, a gente vem para o laboratório, nem que for um dia à tarde, quando vocês não tiverem aula, a gente vem em algum momento aqui para o laboratório e faz essa experiência para quem não teve a oportunidade de ver essa experiência no 9º ano. Para quem teve a oportunidade e quer ver de novo, também estará mega convidado. Então vamos aos experimentos. Bom, galerinha, agora para este primeiro experimento, onde a gente vai medir as concentrações, ou seja, a influência da concentração na velocidade das reações. O que eu vou usar? Ó, Titio vai usar ácido sulfúrico, aparentemente, a princípio, né, 1 mol por litro. A gente vai fazer uma diluiçãozinha aqui, até para você poder relembrar aí dos conceitos de aulas anteriores. E a gente vai usar bicarbonato de sódio. Acho que está dando para você ler aqui perfeitamente, né? Deixa ele focalizar. Focalizou, né? Bicarbonato de sódio. Tá? O bicarbonato de sódio já está aqui, ó. É esse pozinho. Beleza? Acho que está dando para vocês verem aí. A gente vai usar também 2 espátulas. A gente vai usar 2 bekerzinhos e 2 provetinhas, tá? Então, na primeira proveta eu vou colocar aqui 10 ml do ácido sulfúrico e na outra proveta eu vou colocar 2 ml. Ó, na primeira proveta aqui eu já coloquei os 10 ml de ácido sulfúrico. Olha só, na segunda proveta eu coloquei apenas 2 ml, tá? Então, óbvio que aqui não é para você ver o menisco, nada disso, é só para você ver que realmente ó, tem ácido sulfúrico aqui, mas tem bem pouquinho. O que eu vou fazer com esse ácido sulfúrico? Eu vou completar com água. Então a gente vai usar aqui a água destilada também. Então, eu vou adicionar aqui, eu vou me abaixar. Não sei se vocês conseguirão me ouvir agora, mas eu tenho que ficar aqui na direção da provetinha para poder enxergar o menisco corretamente.
Então olha lá, gente, eu tinha 2 ml de uma solução 1 mol por litro de ácido sulfúrico. Eu aumentei esse volume adicionando solvente, ou seja, eu fiz uma diluição, eu aumentei para 10 ml. Então era 2, passou para 10. Eu quintupliquei o volume. O que aconteceu com a concentração? Ela caiu a 1/5 da concentração inicial. Então aqui, nessa proveta, eu tenho ácido sulfúrico 1 mol por litro. Nessa proveta, eu tenho ácido sulfúrico 0,2 mol por litro. Agora, eu vou adicionar o conteúdo dessas duas provetas nos béqueres. Então, vocês estão vendo que o diluído está neste béquer aqui e o concentrado está neste béquer aqui. Beleza? Eu vou agora pegar aqui com a minha espátula um pouquinho do bicarbonato. Ó, tô pegando aqui uma quantidade razoável, vou deixar, aqui no cantinho, caiu um pouquinho, mas não dá nada, e vou pegar aqui uma quantidade parecida, peguei um pouquinho a mais, aqui uma quantidade parecida na minha outra espátula, beleza? Então agora a ideia é eu tentar adicionar os dois ao mesmo tempo e mostrar para vocês o que vai acontecer. Para isso eu vou posicionar a câmera aqui, para que você possa enxergar o que vai acontecer, tá? Então vamos lá, estou aqui com as duas espátulas e vou jogar ao mesmo tempo, 1, 2, 3 e já! Olha só a diferença na velocidade da reação, ó, você vê que o tubo aqui que estava com o becker que estava com a solução concentrada já acabou a reação e o outro demorou um pouquinho a mais, e você vê que ele ainda está borbulhando, né? Opa, quase o celular cai. Olha, ainda está borbulhando, né? Dá para você perceber claramente, ó, que a gente ainda vê bastante bolhas, né? Ó. Então ainda tem coisa ainda para reagir, né? Porque a velocidade aqui foi bem menor. Já aqui, ó, a reação terminou muito mais rapidamente. Então a gente comprovou aqui que quando eu tenho concentrações diferentes, a velocidade da reação também é diferente, beleza? Vamos para o próximo experimento. Bom, seres humanos, agora para este experimento nós iremos usar um comprimidinho de Sonrisal e aqui eu quero que você faça uma pesquisa e que você indique para mim qual é a reação que acontece entre o bicarbonato de sódio e o ácido sulfúrico, que foi o experimento anterior, tá? Essa é uma reação que eu vou querer que vocês pesquisem. E agora, para verificar a influência da superfície de contato, nós vamos usar 3 becqueres com água. Essa água está na mesma temperatura nos 3 becqueres, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. E nós iremos usar um comprimido de Sonrisal inteiro, um comprimido de Sonrisal dividido em 8 pedaços e um comprimido de Sonrisal em pó. Beleza? É isso que a gente vai utilizar. Como que você sabe que a temperatura está a mesma, professor? Eu não sei, né, gente? Eu peguei lá a água e agora eu vou medir a temperatura com o meu super, hiper, ultra termômetro. Então vamos verificar aqui a temperatura dessa aqui, ó. Acho que já tá bom, ó. Não sei se dá para você enxergar. 21,3, né? Vamos ver essa aqui. Ó. 21, a diferença na casa dos décimos, né? Então não tem problema. E aqui também 21. Beleza? Então estamos com a diferença aí de 3 décimos, não vai dar problema. E eu vou adicionar um por vez, é óbvio que você já deve imaginar o resultado desse experimento. Mas é legal você ver agora ele na prática, tá? Então, ó, primeiro eu vou adicionar aqui o comprimido inteiro. Então você vê que a reação está acontecendo, vou trazer ele aqui para frente. Tá? A reação está acontecendo. Agora eu vou adicionar aqui em pedaços. Tá? Você percebe que a reação também está acontecendo, mas me parece que está um pouco mais rápido. E agora eu vou adicionar o pó. Ixi, parece que em pó é mais rápido, né? Ó. Então aqui a gente pode acompanhar a evolução dessas 3 situações. Ó, aqui o pó já foi praticamente tudo. Aqui os pedacinhos também já foi praticamente tudo. E aqui a gente ainda tem o que foi o comprimido inteiro
ainda reagindo. Olha só que interessante então. Aí nós provamos aí para vocês que o comprimido inteiro ele é mais lenta a reação, ele demora mais para reagir. Em pedaço tem uma velocidade aí intermediária e o pó é o que tem a maior velocidade de reação, beleza? Um experimento que está aí dentro até da ideia do senso comum, né? Mas eu acho que é um experimento bem bacana aí para que vocês possam entender o processo, a diferença, tá? A gente vai agora fazer o experimento com a diferença de temperatura, beleza? Agora nós vamos ver a diferença ou a influência. Deixa eu tirar minha máscara, né? Eu tô gravando de máscara. Pra quem não acha que não é verdade, peraí. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas ela tava de máscara. Deu pra ver? Acho que sim, né? Então eu vou tirar a máscara que eu precisei sair pra buscar gelo. Bom. Agora sim, sem máscara, tranquilo, vamos ver agora a influência da temperatura. Então, de novo, eu tenho 3 comprimidos efervescentes aqui, né? 3 comprimidinhos de Sonrisal, e eu tenho água, né? 3 amostras de água em temperaturas diferentes. Vamos ver as temperaturas, gente, ó. Então essa primeira aqui, qual que você acha? Você acha que é a gelada, a quente ou a temperatura ambiente? Ó, vamos lá, já pegou aqui. Beleza, olha só a temperatura. 5 graus centígrados e 8, 5,8 graus, quase 6, né? Vamos ver essa aqui? Olha lá, alguns segundinhos. Parará, 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 parará. Tá bom, olha só, 20,7. E agora vamos ver a última, que eu acho que você deve imaginar, que é água quente, né? Se eu vou fazer em 3 temperaturas, uma é ambiente e a outra é a gelada, essa aqui só pode ser a quente. Vamos ver qual é a temperatura, 46,8. Então aqui 5,8 quase 6, aqui 20,7, aqui 46,8. Então vou pegar aqui os comprimidinhos aqui, ó. Vou abrir aqui e vou adicionar na água fria, na água a temperatura ambiente e na água quente e vamos acompanhar divertidamente a diferença. Olha lá, aqui na água quente, ó. Aqui na água a temperatura ambiente e aqui na água gelada. Então você percebe que há uma diferença significativa na velocidade aí da reação, conforme a temperatura que a gente utiliza aí cada um dos comprimidos. Beleza? Então é isso, meus amiguinhos. Acho que deu para acompanhar aqui a diferença. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo inteiro deu 30 minutos, mas acho que vai converter nos 10 no máximo. Porque eu precisei sair para fazer um monte de coisa. E olha só, já estava esquecendo do catalisador. Bom, então aqui é o resultado final do experimento. Olha, a água quente já era, a água a temperatura ambiente está mais ou menos e a água gelada ainda está rolando, ainda a efervescência, beleza? Então mostramos aí a influência da temperatura na velocidade das reações. Último experimento, já vamos fazer tudo aqui na sequência, talvez eu nem edite essa parte. Nós iremos utilizar água oxigenada e um catalisador que é o iodeto de potássio. Essa água oxigenada 10 volumes, tá? Nós vamos utilizar aqui 20 ml de água oxigenada. Então estou adicionando aqui, ó, 20 ml de água oxigenada. Vou adicionar 20 ml da mesma água oxigenada aqui na minha outra proveta. E aí vocês sabem, se não sabem, pesquisem, mas deveriam saber, né? Que a água oxigenada, ela se decompõe com a luz, né? Então a luz está batendo aí nessa água oxigenada, ela está se decompondo. E aí uma pesquisa para vocês, né? Depois eu vou questionar em aula. Qual é a reação de decomposição da água oxigenada? Tá? Ela vai se decompor formando oxigênio. Mas você está vendo o oxigênio aí? Não, né? Porque o oxigênio é um gás. Então a gente vai colocar um negocinho para aprisionar o oxigênio. Eu vou colocar uns 10 ml aqui de detergente. Ó, vou colocar aqui mais ou menos, tá? Aqui é só no zóio mesmo, de longe ainda. Estou colocando mais ou menos aqui, ó, 10 ml de detergente. Por quê? Porque quando forma o oxigênio, o detergente, para formar a bolinha, ele vai aprisionar o oxigênio, tá? Então dei uma agitada aqui nos dois.
Tá bom, a reação está acontecendo, mas você não vai perceber, porque é uma reação muito lenta. Então, em uma das duas provetas, eu vou adicionar um catalisador. Então, vou colocar uma espatulinha de catalisador, ó. Aqui é o iodeto de potássio que eu estou utilizando, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Peguei aqui um pouquinho de catalisador e vou adicionar aqui nesta proveta, tá? A outra vai ficar sem. E aí vocês vão acompanhar a reação, que ela acontece no outro, mas ela acontece muito lentamente. Nesse aqui ela está acontecendo mais rapidamente. Óbvio que quem viu essa experiência no 9º ano, não tem nem comparação o efeito, né? Quando a gente usa uma água oxigenada muito concentrada, na verdade o peróxido de hidrogênio PA, que é muito concentrado, o efeito é bem mais legal. Só que aqui é só para você ter uma ideia, para você poder ver o fenômeno. E agora sim, com 34 minutos de vídeo, eu já estou me preparando para parar a gravação. Por que 34 minutos, professor? Se a gente viu só um videozinho com menos de 10 minutos ou com um pouquinho mais, enfim, vou ver na edição quanto tempo que vai dar. Porque eu deixei gravando enquanto eu fui buscar gelo, aí parei para conversar com uma pessoa, com outra, fui aquecer a água, fui pegar a água destilada, fui pegar não sei o quê. Então assim, só para vocês terem uma ideia, né, são 4 experimentos super rápidos que eu fiz, fora a preparação inicial, que é pegar becker, pegar tudo, ainda deu 35 minutos de vídeo, só de vídeo, né? Então, para mostrar que realmente assim a preparação ela é muito importante, para enaltecer o trabalho das meninas do laboratório, né? Porque a gente aqui no Liceu Jardim, vocês chegam e tem aula, né? Chega e já está tudo pronto, tudo separado. Esse é um trabalho muito importante para a gente, né, que trabalha com a disciplina de Química, ele é sensacional, então aqui já vai o meu agradecimento para as meninas do laboratório que não estão ouvindo, provavelmente não vão ver essa aula, mas fica o agradecimento porque o trabalho delas é sensacional. Porque olha só o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que limpar tudo isto, o professor vai ter que limpar tudo isso antes de ir embora. Então, por aqui, como sempre, de vocês eu me despeço, não sei se eu estou focalizado, mas se não tiver também não tem problema. Por aqui de vocês eu me despeço e digo beijo, tchau! Eu poderia isso, né, gente? Ficaria bem mais fácil, né? Ó, aprendi, né? É só mudar aqui, gente. Então agora sim, beijo, tchau!